Este filme irá proporcionar maior compreensão do processo TIG, aumentando a produtividade e a qualidade final desse tipo de soldagem. O processo TIG foi introduzido no final da década de 30 na indústria aeronáutica, direcionada para a área militar, para a soldagem do alumínio e suas ligas. À época de seu desenvolvimento, já era bastante conhecida a importância de um gás de proteção para evitar o aparecimento de defeitos no cordão de solda. Utilizado na soldagem dos principais metais em todos os setores industriais, o processo TIG apresenta alta qualidade e alta resistência estrutural. Após várias experiências, chegou-se à conclusão que o processo deve fundir, sob a proteção de um gás inerte, o metal base, com um eletrodo não consumível que resista às altas temperaturas do arco elétrico de cerca de 6.000 graus centígrados. Por seu alto ponto de fusão de 3.500 graus centígrados, foi escolhido o eletrodo de tungstênio para servir de base para a formação e manutenção do arco elétrico durante a soldagem. Este processo é mundialmente conhecido como TIG, que significa Tungstênio Inerte Gas. Nesse processo, a fusão dos metais é obtida através de um arco elétrico formado pelo eletrodo de tungstênio não consumível e o metal base, em um ambiente protegido por uma atmosfera de gás inerte. Os equipamentos normalmente utilizados no processo TIG são os retificadores ou inversores que fornecem corrente contínua e os inversores AC/DC que fornecem corrente contínua e alternada. Para a soldagem do alumínio e suas ligas, magnésio, latão e bronze, são utilizados equipamentos de AC/DC com alta frequência. Para a soldagem dos aços carbono, aços inoxidáveis, titânio, cobre, aços ferramenta e ligas especiais, são utilizados equipamentos de corrente contínua com a tocha conectada ao polo negativo. A tecnologia dos equipamentos passou por várias fases. Do núcleo móvel ao tiristor, que utiliza a eletrônica aplicada aos sistemas de controle, chegando ao inversor. Os inversores são equipamentos de peso e dimensões reduzidas de alto nível de eficiência elétrica, com avançados recursos de programação e armazenamento dos parâmetros de soldagem das mais diversas aplicações. Na geração atual dos inversores, podem ser programados cada um dos parâmetros de soldagem. Pré-vazão. Expulsa o oxigênio da região de solda antes do início da soldagem. Rampa de início. Por iniciar a fusão gradativamente, a rampa de início evita o choque térmico. Corrente principal. Ajusta a corrente principal de solda. Arco pulsado. Pré-regulagem dos níveis de pulsação. Este recurso é indicado para chapas finas, soldas automatizadas, aços ferramenta e soldagem fora de posição. Rampa de saída. Impede a queda brusca da corrente, evitando defeitos no final do cordão. Pós-fluxo do gás de proteção. Protege a poça de fusão no término da soldagem,
evitando a oxidação do final do cordão e refrigerando o tungstênio sob uma atmosfera inerte. O balanço do arco, ou onda quadrada em corrente alternada, retarda o tempo no período positivo, melhorando a limpeza dos óxidos, e prolonga o tempo no período negativo, aumentando a penetração. Alimentação automática TIG. Nas soldagens de aço-carbono, aços inoxidáveis e alumínio, que exigem maior produtividade, utiliza-se um cabeçote especial com maior sensibilidade de regulagem para o envio automatizado do arame. Para a soldagem do alumínio e latão, é utilizada a corrente alternada. A inversão constante da polaridade nesse tipo de corrente remove os óxidos formados pelo calor do arco elétrico, deixando o metal livre de impurezas. A corrente alternada é fornecida por equipamentos que possuem uma saída em corrente alternada e geram uma alta frequência que pode chegar a 2 ou 3 kHz por segundo. Essas características possibilitam uma ótima abertura do arco elétrico sem o contato do tungstênio com a peça e a estabilização do arco durante as inversões da polaridade. Para a soldagem dos aços carbono, inoxidável, aços ferramenta, titânio, cobre e ligas especiais, é utilizada a corrente contínua por direcionar o fluxo dos elétrons em direção ao polo positivo. Esse tipo de corrente gera mais calor. Nesse processo, a conexão da peça a ser soldada no polo positivo aumenta a concentração de calor, garantindo excelentes resultados de soldagem. O gás inerte é um gás de proteção que tem algumas funções básicas. Provocar uma boa ionização quando o gás torna-se condutor de corrente elétrica. Proteger o tungstênio e a poça de fusão do meio ambiente, evitando sua oxidação durante a soldagem. Continuar protegendo o tungstênio e o final do cordão durante a fase de resfriamento. No início, o processo TIG era chamado de heliarc, pelo uso do gás hélio, que também é um gás inerte. Por ser mais econômico e tecnicamente ideal, no mundo todo é utilizado o gás argônio. Na soldagem de metais com alta dissipação térmica, como cobre ou alumínio, a utilização de misturas hélio-argônio possibilita um aumento da voltagem do arco, provocando maior transferência de calor para a poça de fusão. Podemos constatar que o processo TIG consiste em uma zona de intenso calor, protegida do ar atmosférico e controlada pelo soldador. Para reduzir a pressão do cilindro e controlar a vazão de saída do gás de proteção, utilizam-se reguladores desenvolvidos para este fim. Normalmente, são compostos de um manômetro de alta pressão, que indica a quantidade de gás no cilindro, e outro de baixa pressão, que informa a vazão de trabalho. A leitura da vazão nos reguladores é feita em litros por minuto. A quantidade expelida do gás de proteção é diretamente proporcional ao diâmetro do bocal utilizado. A tocha de solda é a principal ferramenta do soldador TIG. A tocha, que pode ser manual ou automatizada, é produzida em diferentes tipos e capacidades, de acordo com a aplicação. Para a fixação do tungstênio, cujo diâmetro varia de acordo com o nível da corrente utilizada,